O Ceará tem pelo menos 131 mil eleitores inadimplentes com a Justiça Eleitoral. Esses eleitores não apareceram até o último dia 19 de maio para regularizar a situação na Justiça Eleitoral e ficaram com o título suspenso. E qual é a consequência para quem está neste momento com o título de eleitor cancelado? Essa pergunta chega com o coordenador de atendimento ao eleitor e à cidadania do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Eduardo Pontes. Eduardo, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Essa é a primeira pergunta. Como essas pessoas devem agir agora após o cancelamento do título de eleitor? Bom dia. Bom dia, queridos colegas. Atualmente, realmente, a partir do dia 19 de maio, quem não regularizou a sua situação, aquele eleitor que deixou de votar, não compareceu às urnas, não justificou a sua ausência ou não pagou a multa durante 3 pleitos consecutivos, este sim teve o seu título cancelado. Nós agora estamos no período de ajuste do cadastro eleitoral. Esse ajuste é feito nacionalmente. O TSE está preparando o cadastro para aí sim já lançar o registro de cancelamento no cadastro eleitoral desses eleitos que estiveram nessa situação. E a partir de então, já é permitido que o eleitor, a partir de hoje, já faça o seu requerimento para reverter esse cancelamento. E deve ser um requerimento de revisão de dados cadastrais ou transferência do domicílio eleitoral. Eduardo. Bom dia. Uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, esses 131, um pouco mais de 131 mil eleitores cearenses que tiveram o título cancelado, eles vão receber alguma comunicação oficial da Justiça Eleitoral de que esses títulos foram cancelados? Ou isso fica para a responsabilidade de cada um e ter que verificar? Isso, nós já fizemos, na verdade, esta comunicação no início do período de regularização. Nós publicamos um edital, lançamos essa informação no site do TRE, nas redes sociais, comunicamos a vocês, a imprensa, todo esse período de ajuste que aconteceu durante este ano. Então, realmente, este dia 19 é o prazo fatal e entendemos, e é um comunicado realmente ao eleitor, que aquele que não compareceu à Justiça Eleitoral ou não pediu ou não realizou o pagamento de multa ou justificativa nesse período de ajuste, realmente teve o seu título cancelado. Não vai mais haver qualquer comunicação nesse sentido. Eduardo, você fez referência a um requerimento que os eleitores nessa situação de inadimplência podem fazer à Justiça Eleitoral. Como é esse requerimento? O que é que esse eleitor vai pedir ao TRE no caso de quem está aqui no Ceará? Exato. De forma bem simples, aquele eleitor que já tem biometria, ele precisa entrar no site do TRE, os mesmos canais que eram utilizados para a regularização para o pagamento de multa. Entra no site do TRE, no espaço de autoatendimento e ele vai requerer a revisão dos seus dados cadastrais ou a transferência de domicílio eleitoral, caso queira transferir o domicílio eleitoral, o município onde vota. Então, de forma bem fácil e rápida, aquele eleitor que tem biometria, ele pode regularizar a sua situação. Ou seja, o registro de cancelamento, ele vai continuar no cadastro do eleitor, mas logo após o registro de cancelamento, ele vai ter essa superveniência da regularização dele. Antes do período do dia 19 era mais fácil, ele bastava pagar a multa. Agora não mais. Além de pagar a multa, ele vai ter que fazer esse requerimento e esperar 15 dias para que esse requerimento, essa reversão do cancelamento, ele seja efetivado no cadastro eleitoral. Isso é interessante, viu, Luciano? Porque assim, não basta se você tiver débito para quitar, não basta você fazer essa quitação do débito. Você tem que quitar o débito e depois, então, pedir a regularização do título. É isso mesmo? Exatamente. A reversão do cancelamento, ela agora, nesse momento, ela só pode ser feita através desse requerimento. Além de pagar o débito, ele deve fazer o requerimento de revisão de dados cadastrais ou transferência do domicílio eleitoral. Esse requerimento pode ser feito de forma online para aqueles eleitores que já fizeram a biometria. Quem não fez biometria, ele vai ter que comparecer pessoalmente nos vários postos de atendimento espalhados por todo o Ceará.
Ô Eduardo, em todo o Brasil são 5 milhões de eleitores inadimplentes nessa mesma condição que se encontram aqui os 130 mil eleitores cadastrados no Ceará que não apareceram dentro desse prazo para regularizar o título. Pelo perfil desses eleitores ou pelas informações que a Justiça Eleitoral dispõe, parte desses eleitores já veio a óbito ou por quais razões esse contingente de eleitores não apareceu para regularizar o título? Bem, são situações as mais diversas possíveis. Como você falou, ele realmente pode ter vindo a óbito, mas esse óbito ainda não foi comunicado à Justiça Eleitoral. De forma regular, esses óbitos são comunicados, os cartórios de registro civil em todo o Brasil, eles comunicam esse óbito. Eventualmente, pode haver algum que não tenha sido comunicado, mas a maioria é comunicado sim. Mas nesse universo ele é muito abrangente, ele abrange situações de eleitores que estão no exterior e regularizaram, não transferiram seu domicílio eleitoral para o exterior, ou seja, não comunicaram à Justiça Eleitoral essa permanência no exterior. Tem aqueles eleitores que não têm realmente interesse em votar, não comparecem às urnas durante muito tempo, alguns eleitores enfermos que não têm condições de comparecer às urnas e não comunicaram essa situação à Justiça Eleitoral. Então, realmente é um contingente amplo de eleitores, mas a grande maioria se concentra efetivamente em eleitores que têm condições de comparecer às urnas e não fazem por falta de instrução ou por falta de interesse realmente em comparecer ou até de consciência de que é um dever do cidadão, além de um direito, o exercício do voto. Para finalizar, jornalista Beto Almeida, uma pergunta ainda em relação a esse pedido de revisão que deve ser feito pelo próprio eleitor, pela própria eleitora. Quem não fizer esse requerimento, quem não for procurar a revisão dos dados cadastrais na Justiça Eleitoral, quais consequências irá ser encarada por esse eleitor, por essa eleitora a partir de 2027, de 2026? Bem, primeiramente, logo na eleição de 2026 vai ser impossível o eleitor que esteja com a sua situação cancelada comparecer às urnas. O título eleitoral ele nem vai ser inserido nas urnas, então ele não vai ser permitido o voto. Ele vai estar na situação não quite com a Justiça Eleitoral e a situação de não quitação com a Justiça Eleitoral, ela pode implicar algumas situações na vida civil do eleitor. Ele pode deixar de receber salário em razão quando é servidor público, em algumas situações. Ele pode ser impedido de fazer a matrícula em universidades públicas, receber empréstimos, tirar passaporte ou renovar o passaporte. Então, são algumas consequências na vida civil que o eleitor deve ficar atento para evitar algum dissabor em razão desse cancelamento do título eleitoral. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o coordenador de atendimento ao eleitor e cidadania do TRE, Eduardo Pontes. Eduardo, valeu pelo recado aí aos eleitores e estamos dando a nossa contribuição para esses homens e mulheres aparecerem agora nessa nova fase de atualização de cadastro na Justiça Eleitoral, para que todos e todas fiquem adimplentes, ou seja, em dia com a Justiça Eleitoral, sem qualquer prejuízo ao exercício da cidadania e também em outras atividades, como por exemplo, como você bem citou, a emissão do título do passaporte. A você, um bom início de semana e agradeço pela atenção com os nossos ouvintes internautas do Jornal Alerta Geral. Um grande abraço. Bom dia, um abraço, eu agradeço à disposição de sempre. Valeu, Eduardo. Jornalista Beto Almeida, mudando aqui um pouco a nossa agenda, Beto, a primeira-dama Janja Silva estará hoje em Fortaleza cumprindo a agenda na área social. Exatamente, Luciano. A primeira-dama Janja da Silva vem hoje ao Ceará para um evento à tarde no centro de eventos aqui do estado do Ceará para uma agenda política, né, e também administrativa do governo Eumano de Freitas, que é exatamente na área do projeto do Ceará de combate à fome. A presença da Janja, Luciano, acontece exatamente dentro desse cenário, claro, que ela vem também enfrentando em relação a críticas recentes por participações dela em viagens no exterior, mas para além disso, é uma viagem, que para os petistas
tem também um grande impacto para melhorar também a imagem, a presença do governo federal, do próprio presidente Lula nesses eventos que são oficiais e que no caso do Ceará tem um impacto muito forte diante dos cearenses, que é exatamente o Ceará sem fome. Para além da Janja, claro, a gente abre a semana falando exatamente dessa movimentação, tem também a presença do ex-presidente Bolsonaro, que vai estar também no centro de eventos, só que no final da semana, praticamente encerrando o mês agora